pênalti. E é terror para o Vasco. Vamos falar dessa neura cruzmaltina. Vasco não consegue converter os pênaltis que tem a seu favor. E jogadores treinam e conversam para tentar ajustar já para o jogo de quinta-feira contra o Avaí. Um grande craque do passado do clube vai dar a dica. É treinamento, gente. É boa cabeça. Ouça o que esse craque vai dizer sobre cobrança de pênaltis em toda a sua carreira. Vamos falar da decisão do Sub-20 da OPG, também sobre assuntos do clube. Vamos falar de muitos assuntos nesse AVNews. Estão ouvindo a musiquinha? O Rock in Rio acabou, mas ela está frenética. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Pênaltis, geralmente quando são marcados a nosso favor, fica todo mundo feliz, as pessoas se abraçam, fica aquela expectativa de que vai sair o gol. Mas para o vascaíno tem sido ao contrário. Sai pênalti, fica todo mundo tenso, começa a roer as unhas, rezar para todos os santos, porque as penalidades máximas têm sido também mais um terror para o torcedor vascaíno nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco já teve 9 pênaltis marcados a seu favor e 4 desperdiçados. E mais recente, 2 contra o Flamengo, Iago Pikachu e Bruno César, 1 contra o Cruzeiro, Iago Pikachu, e agora no último sábado contra o Santos pelo atacante Rossi. E olha que o Vasco ano passado teve uma marca melhor. Foi o time do Campeonato Brasileiro que teve o maior número de pênaltis marcados a seu favor. Foram 13 marcados. Dos 13, 3 apenas desperdiçados. Portanto, já batemos esse recorde negativo. Dos 10 marcados, 5 por Iago Pikachu, que parece ter perdido a confiança para conseguir bater os pênaltis. 4 por Maxi Lopes e 1 por Thiago Galhardo. Danilo Barcelos e Iago Pikachu treinaram hoje mais uma vez e muito. Orientados pela comissão técnica, treinaram demais, conversaram, porque além da questão técnica, há também a pressão psicológica. Há uma necessidade enorme de que o Vasco tenha bons batedores. E olha que o Danilo Barcelos, que fez o último pênalti no jogo contra o Atlético do Paraná, tem um retrospecto muito bom em sua carreira. Já bateu 11 pênaltis e perdeu apenas 1. Então é um bom batedor. Assim como o Iago Pikachu, já dei números agora, no passado, foi o melhor batedor de pênaltis. Mas há uma preocupação muito grande. E se tiver pênalti na quinta-feira em Santa Catarina? Pikachu e Danilo Barcelos, a princípio, são os cobradores. O zagueiro Oswaldo Henriques, o Boca Negra, conversou com toda a imprensa hoje e nós temos aqui as respostas enviadas pela assessoria de comunicação do Clube de Regatas Vasco da Gama, a quem nós agradecemos, e o Oswaldo Henriques falou sobre esse tema. O que está pesando para que o Vasco não consiga converter os seus pênaltis em gols? Sim, são fases, são momentos, né? É uma coisa assim meio que esquisita, que normalmente você não vê muito, né? Essa sequência seguida de penalti, mas tem uma explicação. Eu acho que realmente é isso, um pouco a fase, um momento de pressão, de nervosismo que fica para trás, né? A gente tem que tentar transmitir um pouco mais de tranquilidade, porque tem bons batedores, todo mundo que está indo a bater um pênalti sabe bater, só que claramente, né, você precisa muito de tranquilidade na hora, da cabeça boa, e é o que a gente agora, nos jogos que vem, tem que corrigir, porque vai seguir acontecendo as oportunidades para o Vasco de pênalti, claramente, vai seguir tendo novamente oportunidades onde a gente vai precisar acertar, ganhar 3 pontos, são momentos onde faz a diferença, é simplesmente a tranquilidade do momento, que vai vir também com a vitória em casa também, porque infelizmente também não temos conseguido ganhar em casa nos últimos jogos e precisamos novamente a recuperar a confiança. São esses elementos um pouco da cabeça e motivacional que vai fazer que os caras da frente, na hora dos pênaltis, na hora de definir, novamente sentam essa confiança que eles já demonstraram. Mas a gente foi buscar um especialista, alguém que com certeza deu muitas alegrias a você, torcedor do Vasco. O Vasco teve grandes cobradores de pênaltis. O maior de todos, pelo menos o maior artilheiro, Roberto Dinamite. Mas um jogador que talvez tenha perdido 1 ou 2 pênaltis em toda a sua carreira foi o craque Giovani, o craque da camisa 8, o capixaba, o pequeno príncipe, o Giovani. E nós fomos até Vitória, no Espírito Santo, ele nos atendeu como sempre faz, com muito carinho, companheiro que foi de Bismarck no Vasco, para falar desse momento, dessa angústia
que os jogadores do Vasco têm passado em relação a cobranças de pênalti. A primeira pergunta que eu faço ao Giovani é como é que ele vê a dificuldade dos jogadores do Vasco em converter pênalti. É qualidade, pressão ou falta de treinamento, hein, Giovani? Pênalti é uma coisa que você tem que estar treinado para bater, né? Pressão num clube grande para você bater o pênalti, isso vai existir sempre, né? Quanto mais uma equipe, um clube da grandeza do Vasco da Gama. Essa cobrança vai existir, agora basta o cara estar treinado. Se ele não tiver treinado, a possibilidade dele perder é grande. Eu acho, não tenho certeza, que eu acho que hoje os jogadores não treinam como deveria treinar pênalti, que é uma coisa muito difícil se você não tiver treinado. Giovani, qual é o conselho que você daria aos jogadores do Vasco na hora da cobrança do pênalti? Não precisa muito de conselho, precisa de um rapaz, a pessoa, o batedor tá treinado. E se você treina, como eu falei, se você treina, a possibilidade de fazer é grande. Hoje os goleiros são gigantes, são bem treinados, estuda todos os batedores, então você tem que estar mais treinado do que ele. Esse é o meu conselho, treina, aprenda a bater pênalti treinando. Só assim você vai ter facilidade na hora de bater. Você acha que para cobrar pênaltis um bom trabalho psicológico é fundamental? Ou é só treinar? Tem que treinar muito para conseguir bater o pênalti com sucesso, Giovani? A melhor maneira para você ser um grande batedor de pênalti treinando, como eu sempre falo, treinando. E você tá num momento bom, não existe aquele jogador que vai aparecer na hora para bater o pênalti. Existe o treinamento, dia a dia, a semana toda treinada. Como sempre fala, se você treinar, a possibilidade de fazer é grande. É o que eu falo, não existe mágica, existe treinamento, só se melhora treinando. Errei hoje, vou bater muito mais para aprimorar e na hora de bater ter a responsabilidade de ajudar ao clube. O Vasco tem perdido muito pênalti, isso pode prejudicar no final, mas treinando você tem grande chance de fazer e ajudar a tua equipe a ganhar a partida. Giovani, você foi um craque batendo pênalti, um jogador espetacular. Qual é o segredo da boa batida de pênalti? De repente tem algum jogador do Vasco olhando aí o canal Atenção Vascaínos, dá a dica. Como é que se bate um pênalti muito bem, Giovani? A técnica é bater um pênalti contra um goleiro. Quando ele se mexe muito, você vai e consegue tirar ele da jogada. Agora, quando ele não mexe, você tem que também analisar o ser mais rápido do que ele. De repente aumentar a passada. Eu acho que a técnica ideal, estou falando da minha época, da época que eu batia pênalti, era essa. Quando eu via que ele não se mexia, eu ia mais devagar e quando estava chegando a bola, eu adiantava a passada mais rápida e conseguia tirar dele. Agora, essa técnica você tem que ser usada no treinamento. Você tem que fazer seus treinamentos para no jogo, para você conseguir fazer o gol e ajudar a tua equipe. Mas a técnica maior é essa, é saber o que o goleiro vai fazer no movimento dele. Se ele mexer muito, aí não é que vai facilita, mas se torna mais fácil. Então isso era o que eu usava quando jogava. Um abraço, Flávio. Quem não treinou hoje, também é uma preocupação, foi o volante Raul, que não jogou sábado suspenso, está com dores musculares, não participou da atividade. O time faz um treino amanhã de manhã no CT do Almirante e segue para a viagem. Mas a princípio eu acho que o Raul vai jogar. Apenas precaução, é um jogador que está com dores musculares, muito intenso durante o jogo. Não jogou sábado, é verdade, mas deve jogar normalmente. O treinamento hoje foi um treinamento exaustivo em relação à maior deficiência do Vasco, pelo menos nesse último jogo, a questão das finalizações. Treinamento para vários atacantes, vários jogadores de meio de campo. Ramon acabou praticamente rouco o treinamento, cobrando de todo mundo. E o Felipe Ferreira foi o melhor jogador nessa atividade. Muito bom, chegando bem de frente, chegando bem de lado, batendo de perna esquerda e pode, olha, não se surpreendam, ter uma oportunidade. Aliás, uma especulação em relação ao time do Vasco. O Vanderlei não deu nenhuma dica. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos. Richard, Raul, que deve jogar, Marco Júnior, Felipe Ferreira, Ribamar e Tade. É o time que eu acredito. Quero mais uma vez ouvir a sua opinião. Você acha que esse time é um time bom para pegar o Avaí? Você mudaria alguém? Ribamar saindo, manteria o Rossi, mas aí o Thales jogaria de centroavante ou não? Tira o Ribamar, bota o Thiago Reis. Aliás, sobre o Thiago Reis, é um jogador que está ganhando espaço de novo, vem treinando muito bem, a gente já falou isso aqui semana passada, e não se surpreendam se esse jogador estiver relacionado e de repente ter uma chance novamente nesse jogo de quinta-feira contra o Avaí. Em relação ao Avaí, são 3 derrotas seguidas, Grêmio, Bahia e CSA. A crise está instalada lá no clube catarinense, que pode perder o técnico Alberto Valentim, que foi sondado para treinar o Botafogo,
que demitiu o técnico Eduardo Barroca no último domingo pela derrota contra o Fluminense. Tem a pior defesa do campeonato, o Avaí, 36 gols sofridos junto com a Chapecoense e um ataque pífio. Tem apenas 13 gols marcados em 23 partidas. Mas, de qualquer maneira, é um adversário dificílimo, porque diante das circunstâncias, o Vasco precisa vencer, porque precisa ficar um pouco mais longe da zona do rebaixamento. E o desespero do Avaí passa a ser um jogo difícil. Todo jogo passa a ser complicado. E a grande pergunta, quem vai apitar o jogo? Olha, fiquei com a pulga atrás da orelha, porque esse cara é outro para-raio de problema. Tá aí a fotinha dele. Senhor Paulo Roberto Alves Júnior, de Maringá, no Paraná, tem 36 anos. Esse cara é enrolado, hein? Vitor Hugo dos Santos é o bandeira 1, bandeira 2, Luciano Rogenbaum. No VAR, um outro muito enrolado, Igor Júnior Benevenuto. O Igor Júnior Benevenuto, inclusive, se meteu numa confusão gigantesca na final do Campeonato Mineiro, foi ameaçado porque estava no VAR e cometeu uns erros. Parece que ele não estava escalado, mas estava dentro da cabine. Parece que deu uns palpites, enfim. Em relação ao Paulo Roberto Alves Júnior, ele já apitou 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro e apitou um jogo do Vasco. Vasco 0, Santos 3. Você deve se lembrar daquele jogo que o Maxi Lopes fez um gol e estava impedido, né? Mas, de qualquer maneira, acabou anulando aquele gol. Vamos esperar que o jogo seja a Vera. Seu Paulo Roberto Alves Júnior, vou ler seu nome bonitinho, e senhor Igor Júnior Benevenuto. A Vera, sem enrolação, ok? Quem treinou hoje com a equipe e mostrou muita qualidade, apesar de ainda estar sem ritmo, foi Fred Guarín, o colombiano que deve ter apressado a sua estreia, pelo menos para estar à disposição para o jogo de domingo contra o Fortaleza em São Januário. Guarín foi muito bem na atividade de campo reduzido, com 3 times, e conseguiu mostrar qualidade nos passes, nos arremates, clareando o jogo. É um jogador que vai ajudar demais o Vasco. É claro que não joga desde o início de julho, tem a questão do ritmo de jogo, mas qualidade ele tem e muito. Quem falou também sobre Fred Guarín foi o seu companheiro Oswaldo Henriques, o Boca Negra, hoje na entrevista coletiva. Ele falou exatamente sobre como é que está o Fred Guarín nesses primeiros dias. Como é que está a adaptação dele? Você tem ajudado nessa adaptação, Henriques? Sim, a gente falou um pouco, estou tentando fazer uma adaptação mais rápida possível para ele, porque o tempo é curto, só temos mês e meio do campeonato e precisamos muito da ajuda dele nessa reta final. E estou tentando já logo adaptar ele, entender como que é o funcionamento do campeonato brasileiro, saber que é um campeonato corrido, que a gente precisa muito de cada 3 dias tem jogo, e ele está fazendo uma ótima trabalho de treinamento e acondicionamento. Esperemos que daqui a pouco ele consiga e que claramente eu possa ajudar muito ele a fazer uma reta final de campeonato muito boa. Você que está aqui um pouco mais de um ano já no Rio, que dica que tu dá para ele viver na cidade? Bom, por enquanto escutar boa salsa, bom reggaeton, se tranquilizar um pouco, que depois tem que ter boa corrida aí dentro do campo. Então, por enquanto, boa comida, boa música e um pouquinho de samba também para misturar o Brasil com a Colômbia, que depois a torcida faz o seu. E amanhã às 10 horas da manhã começa a decisão do torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20. Primeiro jogo na Gávea entre Vasco da Gama e Flamengo. Overdose de Vasco e Flamengo. O Vasco que venceu o Flamengo o segundo turno do Campeonato Carioca. Estão brigando também pela liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. São 2 forças do futebol nacional. O Vasco vai ter 2 desfalques do técnico Marcos Valadares, que, aliás, tá o card aqui em cima, dá uma olhada. A live de ontem foi muito legal com o Marcos Valadares, esclarecendo muitos pontos. Ele não vai ter Bruno Gomes e Gabriel Peck, que estão incorporados ao elenco profissional do Vasco da Gama. O time mais provável: Halls no gol, Tenório, Ulisses Miranda e o Alexandre Melo na lateral esquerda, Caio Lopes, Juninho, Lineker ou Laranjeira e João Pedro na frente, Figueiredo e Vinícius. É o time mais provável do Vasco, um time muito forte, que vai jogar no final de semana pelo Brasileiro Sub-20, depois joga novamente pelo Brasileiro Sub-20 no meio de semana que vem, e no outro final de semana vai pegar o Flamengo no jogo de volta do torneio Otávio Pinto Guimarães. Boa sorte ao ótimo Sub-20 do Vasco da Gama. Um assinante nosso nos enviou uma mensagem muito importante. É muito importante que você continue mandando as suas mensagens, suas dúvidas, porque muitas das vezes vocês nos pautam naquilo que a gente vai correr atrás. Perguntando sobre o que vai ser depois da reunião da última sexta-feira do Conselho de Beneméritos com o presidente Alexandre Campelo na apresentação do projeto da reforma de São Januário.
A informação que a gente tem é a seguinte: foi feita uma comissão, essa comissão tem até 10 dias úteis para avaliar o projeto, junto à atual gestão, à diretoria administrativa, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, e aí sim, depois desses 10 dias, emitir um parecer ao Conselho de Beneméritos. O Conselho de Beneméritos vai avaliar e dentro dessa avaliação vai levar até o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai ter também o seu tempo para fazer a avaliação e, em cima disso, tirar suas dúvidas e emitir um parecer, quem sabe, para a aprovação do projeto. Mas está nas mãos dessa comissão essa questão de um parecer sobre o projeto da ampliação do estádio de São Januário e ainda tem um certo trâmite. Depende dessa comissão, depende do Conselho de Beneméritos. O Conselho de Beneméritos, sendo convencido por essa comissão, vai levar até o Conselho Deliberativo, que vai ser convocado, e aí na reunião do Conselho Deliberativo mais dúvidas devem pintar, mais situações também para se discutir e quem sabe no final ter a aprovação ou não do projeto de ampliação do estádio de São Januário. Antes dos abraços, eu quero fazer um registro porque corri atrás, porque é uma filosofia do canal, a gente faz isso desde o dia 28 de março, desde o nosso primeiro vídeo, de correr atrás da informação e desmentir principalmente aquelas notícias que são fake, que trazem uma ilusão ao torcedor do Vasco. Ontem saiu uma matéria, uma entrevista, a respeito de uma possibilidade de que o Vasco poderia ter sondado a chance do meia Pity Martinez, jogador que foi destaque do River Plate, campeão da Libertadores do ano passado, para jogar no clube no ano que vem. Eu particularmente achei estranho, respondi a muita gente no YouTube, também nas redes sociais do canal Atenção Vascaínos, no @avascaínos. O Vasco não consegue pagar salário, está apertado para pagar funcionários. Como é que pensa em Pity Martinez? Seria uma maneira de limpar o elenco, seria para ano que vem. Eu não vou alimentar isso, porque acho que é um desrespeito pensar nisso hoje, pensando no amanhã. Não, tem que pensar no hoje. A gente precisa resolver o problema de hoje. Mas também desconfiando da notícia, não de quem deu a notícia, mas da notícia, achando que seria totalmente infundado. E como o nosso papel aqui é elucidar para o torcedor do Vasco, eu corri atrás e falei com Marcelo Simonian, que é empresário de Pity Martinez. E assim que mandei uma mensagem e disse a ele que era periodista, jornalista aqui do Brasil, ele já me respondeu pelo WhatsApp. Não é verdade que ele saia por empréstimo. Não tenho nada a dizer a vocês. A única coisa é que cada partida que ele não entra em campo sempre tem essa especulação. Ele não vai sair hoje para nenhum outro clube. Vai cumprir o seu contrato. Foi comprado por 15 milhões de euros. Não vai ficar à toa. Me disse isso Marcelo Simonian, empresário do Pity Martinez. Jogador muito bom, canhoto, meio campo do River Plate, mas que nesse momento, gente, vamos parar de acreditar em história da carochinha. O Vasco precisa resolver os seus problemas agora e não pensar em problemas futuros. Vamos então à hora do abraço. Tem muita gente que adora essa hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica. Segurança não tem preço, a CG Segurança Eletrônica tem e cabe no seu bolso. Câmeras de vigilância, interfones, portões automáticos, instalações, consertos, manutenções, parcelamento em cartões em até 10 vezes. Ligue para 2084-7996 ou 97239-8454. Visite também Facebook, Instagram da CG Segurança Eletrônica. O e-mail está aqui embaixo. Vá lá, participe. Entre em contato porque é uma empresa muito séria, do grande amigo Cristiano, assinante nosso aqui do canal Atenção Vascaínos. Aliás, você que queira fazer parceria com o canal Atenção Vascaínos, nosso e-mail está aqui, vascaínosatencão@gmail.com. Da mesma forma que queira levar o Atenção Vascaínos à sua cidade, à sua universidade, enfim, ao seu estabelecimento, estaremos aqui à disposição. Eu, Bismarck, toda a equipe, para a gente poder levar esse papo, levar essa informação, fazer um talk show, palestra, Bismarck dando palestra pelo Brasil todo, a gente também estará à disposição aqui. Aliás, abraçando o pessoal do Conselho Regional de Administração, estaremos no dia 24 de outubro lá palestrando, falando sobre comunicação social com os alunos. Um grande abraço, muito obrigado ao Alexei Carvalho, que foi grande jogador de basquete do Vasco e que está organizando esse evento. Um abraço para o Antônio Marcos, lá de Taubaté, um grande abraço, Antônio. Mauro Diniz, ao Roberto Russo, o Roberto Russo, que é uma figura também que manda muita mensagem pra gente. Ao Gabriel Marques, a Keia Amaral. Tudo bem, Keia? Você perguntou se eu sou bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E ao Adriano Schwab, todos sempre muito ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu quero terminar esse Atenção Vascaínos com um assunto que não é muito comum
que a gente fale. O canal não tem um viés político, não terá, por mais que as pessoas cobrem. Ah, vocês não falam sobre o sócio, não falam sobre reunião de conselho deliberativo, porque são assuntos muito chatos. É a nossa concepção, a gente pensa assim. Claro que são assuntos importantes. É claro que o sócio deveria se agregar ao clube. É claro que se pede a associação em massa. Está aí a questão do CT para doação, as pessoas devem continuar doando. Foi conseguida a licença ambiental, mas é um assunto que nos atinge também indiretamente, mesmo que tenha um cunho político. A direção administrativa do Vasco deveria e deve sim analisar com calma todos os pedidos para que as pessoas sejam sócias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas hoje me doeu um pouco ver Mauro Galvão e Sorato, dois companheiros nossos, dois amigos, duas pessoas que estão aqui, independente de política, se apoiam o candidato A, B ou C. Já disse e Bismarck disse o mesmo a eles. Aqui o assunto é futebol, é esporte. E nenhum dos dois, quando vem aqui, fala de política. Mas os dois querendo entrar de sócios, se vão votar num candidato ou no outro candidato, o problema é deles. Mas eles têm direito de entrar como sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ainda mais porque deram muitas alegrias. Um é o capitão da América, o capitão da Copa Libertadores. E o outro foi o herói do título de 1989. Nada mais justo. Presidente Alexandre Campelo, analise com calma. Tenha um pouco mais de parcimônia nessas horas, porque além dos sócios normais que têm direito, tem muita gente que tem direito e que quer entrar de sócio, porque tem sonho de entrar de sócio. Mas Mauro Galvão e Sorato tem que ter também uma análise muito criteriosa. Não dá para barrar em relação à associação no Vasco dois ídolos da torcida cruzmaltina. Não é a nossa filosofia, não falamos de política, não gostamos de política. A política está sendo nociva ao Vasco há muitos anos. Mas um assunto como esse nós não podemos deixar de registrar. Apoio a Mauro Galvão e Sorato, que eles sejam aprovados e que possam sim ser sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ok, turma? Um grande abraço a todos vocês, uma ótima terça-feira, um final de terça-feira e uma ótima quarta-feira. Amanhã tem Bom Dia, tem o Avenils da Noite com todos os detalhes do jogo Vasco da Gama e Avaí na próxima quinta-feira. Tchau!